Desde o rompimento das barragens de rejeitos em Mariana e em Brumadinho, muitas cidades estão preocupadas em diversificar a economia, ou seja, precisam encontrar alternativas para não depender tanto da mineração. Em São Gonçalo, do Rio Abaixo, na região central do estado de Minas, cidade que tem 95% da receita vinda da mineração, o incentivo a alguns setores, como a indústria e o agronegócio, é a saída encontrada para a retomada de investimentos no município. Minas Gerais tem mais de 300 anos de exploração mineral, mas São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado, é novata no assunto. Tem só 13 anos que a mina de Brucutu, da Vale, iniciou as operações no município. E já começou grande. O empreendimento tem reserva estimada de 650 milhões de toneladas e só perde para a mina de Carajás, no Pará, em produção de minério de ferro. Tanta abundância fez com que a cidade tivesse um salto econômico com os royalties. Os pouco mais de 12 mil habitantes vivem numa cidade com um PIB maior que 170 milhões de reais. É o terceiro lugar no ranking nacional de PIB per capita. A receita total do município, 95%, vem da contribuição da mineração. O dinheiro do minério movimenta a economia. O emprego está em alta, com vagas para trabalhar diretamente na mina e nas empresas terceirizadas. Diretamente dentro da Vale de São Gonçalo, 40%, diretamente na Vale. Agora os outros 60% são mão de obra das empresas terceirizadas, que recrutam para a Vale. A riqueza traz o desenvolvimento, mas também cria o dilema, principalmente depois de 2 rompimentos de barragem. As tragédias afetaram a produção em todo o estado, e em 2019, a mina de Brucutu ficou paralisada por meses. Hoje está operando com 40% da capacidade depois da constatação de anomalias em uma das barragens do complexo. As famílias temem perder os empregos e este comerciante já sentiu os efeitos com a queda nas vendas. Os clientes mesmo ficou com medo de comprar, com medo de gastar dinheiro, porque não sabia se a Vale ia continuar aqui na cidade, se depois, quando que voltava a funcionar de novo normalmente. Aí todo mundo ficou com medo. Para não depender só do recurso natural, a cidade tem buscado alternativas. A primeira é a atração de indústrias. Algumas já estão instaladas em 2 distritos industriais, aproveitando o incentivo fiscal de 40% de desconto nos impostos. Dentro do seu distrito industrial nós temos empresa de equipamentos, nós temos extrações de óleo, nós temos laticínio, fábrica de doce, pré-moldados, ligados à empresa de oxicorte, lingerie. O município de São Gonçalo do Rio Abaixo experimenta o boom econômico da mineração, mas a vocação original dessa região é o agronegócio. Agora, a cidade volta às origens para afastar de vez a dependência do minério. Até 2013, seu Dimas não tirava mais que 20 litros de leite por dia. Depois da consultoria técnica vinda de um projeto de capacitação rural, ele mudou o manejo das vacas, investiu na estrutura da fazenda e hoje tira mais de 250 litros, algo que nem sequer sonhava. Não imaginava não. Sinceridade, eu não imaginava, né? Então, graças a Deus, ter esse projeto, a gente conseguiu, né, subir. Com um campo fértil, a gente conseguiu mostrar para os produtores que era possível, né, ele criar uma renda na propriedade rural e conseguir angariar recursos e ganhar dinheiro trabalhando na atividade rural. Preciso, de fato, diversificar, encontrar outras fontes, né? Agora uma pergunta, você se preocupa muito com o seu corpo? Manter a saúde e a boa forma fazem parte de uma vida de qualidade, mas muita gente exagera e acaba tendo efeito reverso. Hoje, uma especialista alerta sobre a preocupação excessiva com o corpo. Confira no Saúde em Foco. O verão ainda não chegou e muitas mulheres já se sentem cada vez mais cobradas e tristes por não atingirem as expectativas dos outros, devido à intensa pressão estética vinda da mídia, família e amigos. Será que a busca por um corpo perfeito pode virar doença? Esta psicóloga comportamental explica pra gente. A partir dessa visão de corpos perfeitos, a gente pode desenvolver transtornos mentais que têm associação com transtornos alimentares. Corpos perfeitos, o que é perfeição? O que é perfeito para mim pode ser muito diferente da perfeição para você. O que a gente consegue, de certa forma, elaborar é
o linear de melhorias. Eu posso me comparar, como que eu estava o ano passado, trilhar um processo de melhora. Como que estava meu corpo, como que estava minha saúde, como que estava o aspecto da minha pele, como que está meu processo de hidratação, quantas frutas eu consigo ingerir por dia, quantas atividades por semana eu consigo fazer. Comparado eu comigo mesma. Quando a gente se compara com o outro, sempre vem uma frustração, porque os nossos corpos são diferentes. Então, isso também é uma diferenciação de autoestima e a autocompaixão, né? É uma comparação da gente com a gente mesmo lá atrás. Existe um sinalizador, um limite aí para que a pessoa consiga notar que ela está entrando numa situação ruim, que pode ser perigoso, sei lá, ficar até anoréxico? O sofrimento. Quando a pessoa começa a observar que aquele assunto, ou aquela imagem, aquele contexto começa a trazer sofrimento, a culpa, eu não vou comer aquele alimento porque aquele alimento me traz culpa. Eu vou para a academia porque eu comi um brigadeiro a mais, então eu preciso pagar aquele pecado. Isso é um sofrimento. A gente precisa ir para a academia porque a gente ama o nosso corpo. A gente precisa fazer bem para o nosso corpo. A gente precisa se alimentar porque a gente também ama o nosso corpo. Não é uma folha de alface que emagrece, ao mesmo ponto que não é um brigadeiro que engorda. A gente precisa muito falar de equilíbrio. A psicóloga lembra que devemos nos aceitar mais, do jeito que somos, porque será difícil sempre atender à expectativa dos outros. Vai ter dias que a gente vai se notar desejando alguma coisa a mais, ser mais saudável, de repente. E vai ter dias que a gente vai ter uma festinha, que a gente vai querer comer um brigadeiro a mais, um bolo de aniversário a mais. É se permitir, entendendo que nós somos seres humanos, cobertos de sentimentos, cobertos de desejos, e a gente vai variar nesse desejo. Dias mais por um campo, dias mais para o outro. E isso é normal. Anormal é ser taxativo, é não comer uma caloria a mais por isso não estar na dieta. Então a gente precisa estar muito atento a o que a gente está ingerindo e a forma como a gente tem ingerido esses alimentos. Dar chance ao erro, não se cobrar demais, sempre revisar as influências externas sobre a própria opinião e procurar se aceitar mais pode significar manter a saúde da mente, indica a psicóloga. Essa ditadura pela magreza, essa ditadura por corpos perfeitos tem adoecido muita gente. Essa pressão tem causado muita ansiedade. Então a gente precisa pisar um pouquinho no freio e rever esses nossos conceitos. E atenção contribuintes, já foi publicada a tabela do IPVA 2020. Quem quiser pode aproveitar o 13º para quitar antecipadamente. O IPVA desse ano de 2019, né, já foi publicado a tabela do ano de 2020. Então, o contribuinte que desejar já pagar o IPVA 2020, esses valores já estão disponíveis nas agências bancárias para ser recolhido. Inclusive, ele pode até acessar o diário eletrônico da Fazenda, que é diarioeletrônico.fazenda.mg.gov.br, que ele já tem até as informações sobre essa tabela do IPVA 2020. Os finais de placa, né, a partir de janeiro de 2020, ficou da seguinte forma: dia 13 de janeiro, finais de placa 1 e 2, 14 de janeiro, 3 e 4, e segue essa tabela até o dia 17 de janeiro com as placas finais 9 e 0. É muito importante o contribuinte ficar atento a essa tabela para não pagar multas, juros. E é importante também informar o contribuinte que, se ele optar em pagar esse IPVA à vista, ele tem um desconto de 3%. E se ele tiver o benefício do bom pagador, que é um benefício concedido para aqueles bons contribuintes, aqueles que pagaram 2018 e 2019, pagaram em dia, ele vai ter mais 3%. Então, esses valores, eles se juntam para dar esse benefício ao contribuinte. Então, se ele optar em pagar à vista e for um bom pagador, ele vai ter esses descontos do 3% do bom pagador e os 3% para o pagamento à vista. Sobre a frota tributável de Paracatu, quantos veículos tem aqui? Nós temos uma frota tributada de 42 mil veículos.
com um percentual de recolhimento de 25 milhões aproximadamente. E para onde vai esse dinheiro? Onde ele é investido? Vale a gente ressaltar o valor socioeconômico do tributo. O IPVA, ele é um tributo de muita importância, é um imposto de muita importância para o município de Paracatu, porque desse valor, 20% ele vai para o Fundo de Educação Básica, né, e para os profissionais de educação, 40% para o Estado e 40% para o município. No caso aqui, Paracatu, que seria o beneficiado, né? Por isso é importante que os moradores de Paracatu tenham os veículos com placa de Paracatu. É muito importante que os veículos sejam emplacados em Paracatu. A gente até sabe que a nossa frota de Paracatu ela é muito maior que essa que é tributável aqui, 42 mil veículos. Nós sabemos que nós não temos 42 mil veículos, nós temos muito mais. Se esses veículos fossem emplacados na cidade de Paracatu, com certeza o imposto, o valor seria maior e seria repassado para o município, né, para ser convertido em obras, né, benfeitorias para a população e etc., dentre outras coisas, educação, saúde. Também tem a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. O que seria essa taxa? Essa taxa ela vai ser devida dia 30 de março de 2020. Ela é um valor de R$ 105,78. Então, o contribuinte vai pagar essa taxa com, bem dizer, quase na última parcela do IPVA, né, que vai ser em março de 2020, 30 de março de 2020.